Olá, eu sou Ana Carolina Bianchi Rocha, graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, e eu sou bolsista PIBID de CAPES. Eu vou apresentar hoje o artigo O Ensino de Ciências sobre Pandemias e Epidemias Mundiais. Eu sou a autora principal do artigo, e os meus coautores são Amanda Mair de Moura, Emily Caroline Barbosa, Giovanni Henrique Dias de Oliveira, Jennifer Milena Cavalheiro Vicentim, e a nossa orientadora é a professora Carla Gomes de Araújo. O ensino de ciências é cada vez mais importante nos dias atuais, com grande relevância para que os alunos obtenham conhecimentos e articulem os mesmos com as vivências e experiências pessoais que envolvam o meio ambiente, as transformações tecnológicas e, inclusive, contextos relacionados à atualidade em que vivem. Como no caso das pandemias mundiais, no caso da pandemia de Covid-19, que vivemos na atualidade. O ensino remoto propiciou aos professores desenvolverem competências digitais para poder incorporar a tecnologia na sua forma de ensinar. E o objetivo dessa atividade foi compreender o conhecimento dos alunos do ensino fundamental sobre assuntos como pandemia, endemia, epidemia, surto, assim como correlacionar os agentes etiológicos e os vetores com suas doenças, além de contextos históricos que levaram ao surgimento das mesmas. A realização da aula foi elaborada para alunos do Ensino Fundamental 2, do 7º ano, do período matutino da Escola Estadual Nóbrega da Cunha, em Bandeirantes. E o conteúdo exposto durante a aula foi relacionado ao contexto da pandemia, através de realização de um seminário, e os assuntos abordados incluíram pandemias, epidemias, agentes etiológicos, vetores, vírus e as principais pandemias mundiais. A aplicação dos questionários foi realizada antes e depois da apresentação do seminário. A nossa metodologia. Para termos técnicos, questionários pré são questionários que antecedem a nossa apresentação do seminário, e questionários pós foram os aplicados após a apresentação do seminário. Os questionários, realizados antes e após a exposição do seminário, continham as mesmas perguntas. Qual a diferença entre vetor e agente etiológico? Das doenças colocadas abaixo, qual vocês conhecem? Febre amarela, AIDS, gripe H1N1, Covid-19. A Covid-19 é classificada como endemia, surto, epidemia e pandemia. Escolha um tipo de agente etiológico e desenhe. Resultados de discussão. No primeiro questionário, o total de 16 alunos responderam. O total de 16 partindo de 18, que foram a totalidade de alunos com qual esse artigo foi relacionado, sendo um questionário feito de forma remota e 15 foram realizados de maneira presencial. No segundo questionário, houve a soma de 18 respostas, sendo 3 delas de maneira remota e outras 15 obtidas de questionários impressos. A realização dos questionários e da apresentação dos seminários foi feita pela autora e os coautores de maneira remota, através da exposição da aula pelo Google Meet. A aula estava sendo ministrada pelo Google Meet devido à pandemia, e mesmo com a presença dos alunos já em sala de aula, enquanto alguns poderiam frequentar a aula de forma remota, os estagiários também frequentaram a mesma dessa forma. Assim dizendo, a exposição do seminário e dos questionários foi feita de forma remota. Resultados da discussão sobre a questão 1. Foi observado que no questionário pré, 10 alunos, correspondendo a 62,5%, responderam não sei, e 6 alunos deixaram a questão em branco, correspondendo a 37,5%. No questionário pós-seminário, 2 alunos, correspondendo a 11,8%, 11,11%, responderam não sei, 9 alunos, correspondendo a 50%, responderam corretamente, 1 aluno, correspondendo a 5,56%, não respondeu corretamente, 3 alunos, correspondendo a 16,67%, deixaram a questão em branco, e mais 3 alunos, também correspondendo a 16,67%, deixaram a questão incompleta. Questão número 2. No questionário pré-seminário, o conhecimento prévio sobre febre amarela, AIDS, H1N1 e Covid-19. E respostas corretas. Febre amarela obteve 94% de respostas corretas dos alunos, a AIDS teve 55% de respostas corretas e a Covid-19 teve 100% de respostas corretas. No questionário pós, os resultados foram positivos, possivelmente pelo conhecimento prévio associado ao aprendizado na aula ministrada. 2 alunos não responderam à questão, e os resultados foram
Febre amarela. 89% dos alunos respondeu de forma correta. 77% dos alunos respondeu de forma correta a AIDS. E H1N1, 81% respondeu de forma correta. Já a Covid-19, 89% dos alunos responderam de forma correta. Questão número 3. Questionário pré-seminário. 100% dos alunos responderam com sucesso a questão. Questionário pós-seminário. Observou-se 98% de acertos. O restante não respondeu. Questão número 4. O questionário pré-seminário. Total de 27,5% dos alunos concluíram a atividade, enquanto no questionário pós, 71,5% dos alunos concluíram a mesma corretamente e 16,5% dos alunos não chegaram a finalizar. Em relação aos acertos, nessa questão, determina-se que por uma questão aberta de desenho, a atividade, apenas por ser realizada e entregue, considera-se como válida e finalizada. Conclusões. De modo geral, o resultado dessa análise dos questionários foram relevantes para percebermos as problemáticas no ensino de ciências, em específico para essa turma, como quando, ao utilizar metodologia tradicional, as aulas se tornam meramente expositivas, onde necessariamente o aluno é um agente passivo no seu processo de aprendizagem, o que não torna o aprendizado muito proveitoso para o aluno. É notório também a importância que o ensino e a aprendizagem da ciência emprega em assuntos atuais do contexto que vivemos. A gente pode encontrar uma disparidade entre os resultados do primeiro questionário e do segundo questionário, mesmo que o resultado suponha-se que deveria ter um aumento, porque a quantidade de alunos que realizou o primeiro seminário foi de 16, enquanto no segundo, quem realizou o segundo questionário foram 18 alunos. Então, há essa disparidade. Por fim, dá para concluir também que, além de ser uma ferramenta, a aula à distância e as tecnologias acabam também, às vezes, impedindo e sendo um empecilho para o aluno concluir o aprendizado. Primeiramente, porque para a gente aprender de forma remota é preciso aparelhos, é preciso internet e também é preciso disponibilidade. E o ambiente familiar não oferece o mesmo tipo de ambiente que a sala de aula propõe para o aluno. A questão da concentração, a questão do objetivo, do foco e da atividade. Por fim, os nossos agradecimentos. Agradecemos primeiramente à CAPES pelo fomento à pesquisa e ao PIBID, que possibilitou o desenvolvimento desse artigo. Agradecemos também à UEMP, Universidade Estadual do Norte do Paraná, instituição de ensino responsável pela formação da autora e dos coautores desse trabalho. Por fim, estendemos nossos agradecimentos às nossas orientadora e co-orientadora, professora Carla Gomes de Araújo e professora Lúcia Helena Moretti Ribeiro, por auxiliarem e direcionarem esse trabalho. A professora Lúcia Helena Moretti Ribeiro foi a responsável pela sala do 7º ano e auxiliou os autores e coautores com o desempenho e a realização do seminário e dos questionários. Essas foram as nossas referências. E muito obrigada.